Já reparaste que o conteúdo mais atraente, mais sexy da internet raramente é o conteúdo mais útil? Isto acontece porque o cérebro humano adora certezas, adora respostas absolutas, adora sentir que existe uma fórmula, que existe uma solução que é só aplicar. E hoje vamos falar disto. Olá, este é o Mano a Mano, um podcast sobre marketing, branding, social media, negócios sem rodeios. Eu criei este podcast porque eu acredito realmente que não existem estas fórmulas mágicas, mas que se pensarmos, se refletirmos, se pararmos, tudo fica mais fácil, mais claro e autêntico. Eu sou a Mariana Mano e acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de pensamento. E é isso que eu quero sempre trazer aqui. Interrupção rápida para te dizer que eu acho muito engraçado que agora eu consiga e diga a minha introdução quase a cantar. Pá, não é propositado, mas isto é do excitement para este tema. Portanto, no episódio de hoje eu quero falar contigo sobre o porquê das verdades absolutas que nós ouvimos na internet funcionarem tão bem. Isto porque qualquer coisa pode ser dita como uma verdade absoluta, vamos por este ponto. Não significa que o seja, mas isto funciona. O fundamentalismo, por definição, vim procurar, é uma defesa rígida e literal de uma doutrina, ideologia ou religião, rejeitando qualquer interpretação moderna ou plural. Pronto, isto aqui não será bem um fundamentalismo levado à letra, mas é o fundamentalismo no que toca a nem a perspectivas, mas maneiras de gerir um negócio, maneiras de comunicar num negócio, maneiras de atuar num negócio, ou de comunicar, ou de vender. Eu não acredito numa solução única, acho que já estás farto de saber, mas se este é o primeiro episódio que estás a ouvir e tu ainda não sabes, e eu não acredito nisto, aliás, a minha própria introdução o diz, e quero também explicar-te como realmente este discurso fundamentalista pode estar a destruir aquele que é um negócio sólido ou um potencial negócio sólido da tua parte, que rapidamente vai deixar de ser. Eu agora ando a tentar integrar mais metáforas no meu discurso, portanto vamos começar com uma que acho que te vai ajudar. Empreender não funciona como um GPS, funciona como um mapa. Ou seja, empreender não tem um caminho certo em que alguém, alguma aplicação, algum mentor, alguma coisa, te dá o caminho certo que tu tens de seguir. Tu tens milhentas possibilidades, milhentas coisas que podes imaginar e inventar, até algumas que nem estão no mapa, e és tu que as tens de descobrir, és tu que as tens de desvendar. E aliás, é essa a piada da coisa, porque senão para que é que tu queres ter um negócio? No GPS tu saberias exatamente o que tens de fazer, não tens qualquer responsabilidade, não tens qualquer necessidade de interpretar e eu sei que também não há ansiedade associada. Mas ter um negócio tem exatamente todas estas coisas, pá, fazem parte, senão não o tinhas. Então vamos enfrentá-los da melhor maneira. Com um mapa, tu tens de ler, tens de pensar, tens de adaptar e tens de tomar decisões. Tens de ver as possibilidades para realmente as poderes estudar e escolher o melhor. Sendo que, e principalmente em fases do negócio em que somos apenas um ou dois, eu sei que é muita responsabilidade e muita coisa para serem apenas duas cabeças e 4 mãos a gerir. Mas é importante, em todos os cenários, tu saberes que não há uma única resposta certa, não há um único caminho validado. É que as pessoas querem alguém que lhes diga exatamente o que devem fazer. E nós esquecemos que os negócios reais, eles não funcionam assim. E isto tudo acontece porque, obviamente, é muito mais fácil que nos digam exatamente o que é que devemos fazer. E enquanto isso esquecemos que os negócios reais não funcionam dessa maneira. E é precisamente por isto que o fundamentalismo, que o discurso fundamentalista funciona tão bem, porque parece que dá uma solução imediata. É óbvio. Mas não é assim tanto. Eu vejo o fundamentalismo quase como uma fast food intelectual. É rápida, dá conforto e parece que resolve um problema. Quando na verdade, e traduzindo para fast food em concreto, não resolve problema nenhum, porque já sabemos que fast food não nos enche, pelo menos com aquilo que deverá ser mais saudável e melhor para o nosso corpo. Discursos como o segredo é este, tens de fazer isto, há só uma maneira para ter sucesso, sem Reels tu não vais crescer, ou sem isto em particular, este tipo de gancho não vais crescer, tens de nichar tudo, não podes nichar nada, tens de aparecer todos os dias. É assim, mais ou menos. É que ainda por cima existem as exceções à regra e nós não nos podemos esquecer que nós podemos ser a exceção a alguma das regras. Claro que há muita coisa que faz sentido e acho que a maioria das coisas valem a pena o teste. Mas não vamos acreditar numa ideia só porque vemos alguém a dizê-la com tanta convicção.
demorei a aprender isto, mas é um facto. Nós temos de usar a nossa cabeça para aquilo que ela existe, que é para refletir, para pensar e não para acreditar na primeira coisa que nos dizem. Ou mesmo que seja a 10ª coisa que nos dizem. E até te digo, sendo mais provocadora do que aquilo que eu até estava a pensar ser, se o correto fosse seguir aquilo que a maioria das pessoas faz, então porquê é que tu estás a empreender? Atenção, também não estou a dizer que empreender é o correto, mas dá-te uma possibilidade de um futuro que trabalhar por conta de outro não te dá. São realidades diferentes, objetivos diferentes, contextos diferentes e já sei que as próprias áreas de formação também condicionam. Simplesmente para te dizer que se todos fizéssemos o mesmo, nada do que temos hoje e do que vivemos hoje existia. Porque existem coisas diferentes, porque há pessoas que ousam tomar caminhos diferentes. Mesmo a trabalhar por conta de outro, atenção, de repente pareceu um bocado hate a quem trabalha por conta de outro. Pá, de todo que não é isso. Tenho medo que isto tenha soado um bocado mal, pá, mas obviamente não é essa a intenção. E se tu olhares bem para este discurso fundamentalista e mesmo para estes exemplos que eu dei anteriormente, muitos deles parece que se contrariam. Ou seja, existem tantas fórmulas que são completamente, absolutamente corretas online que é impossível que todas estejam certas. É importante refletir sobre isto, porque quanto mais tu navegas a fundo na internet, mais percebes que há discurso fundamentalista para defender tudo e nada. E é que nós continuamos a consumir este tipo de conteúdo. E eu quero explicar-te porquê. Quero explicar-te porquê que este tipo de conteúdo funciona tão bem. Ou pelo menos nos agarra tanto, porque funcionar tão bem depois é relativo, não é? Duvido que dê o turning out e os outputs que é suposto. Portanto, eu fui pesquisar um bocadinho para poder dar-te aqui alguma informação mais concreta, mas a minha própria experiência também consegue validar isto, por isso isto é o meu ponto, ok? Não vamos tomar isto como uma tese de psicologia, porque não é, mas estas verdades absolutas de conteúdo, mesmo ao longo da nossa vida, elas, lá está, reduzem-nos muito a ansiedade, dão-nos uma sensação de simplificação da realidade, pá, que dá muita paz, que mais uma vez também reduz esta ansiedade, dá uma sensação de controle completo, porque eu sei que é só eu fazer isto e já está. Vê se tu nunca pensaste isto. Isto é dos pensamentos intrusivos que eu mais tenho quando aparece este tipo de conteúdo. É tipo, afinal era só fazer isto. É só, eu tenho este post guardado, é só eu fazer isto e já está resolvido o meu negócio inteiro. Ou já vou faturar 20.000 euros por dia. E aliviam muito este senso de responsabilidade. Porque eu só estou a seguir uma fórmula, portanto eu não tenho responsabilidade sobre essa fórmula. Opá, eu sei que pensar dá muito trabalho e às vezes é muito mais confortável seguir alguém que já encontrou a nossa resposta por nós. Eu sei, do fundo do coração, eu sei. Eu já procurei isto, eu já tentei seguir bastantes fórmulas que se contradizem até, e também quis mesmo acreditar que existia um único caminho certo. Confesso até que estes últimos meses têm sido muito de desconstrução exatamente deste conceito de que há um caminho certo para mim, para o meu negócio, para a minha carreira e para a das pessoas à minha volta. E a verdade é que sempre que eu tentei acompanhar e seguir um caminho absoluto, perdi-me. Perdi-me no meio desse caminho. Perdi-me porque tenho de falar mesmo só de conteúdo porque é falar de conteúdo que bate mais. E depois não me identifico com aquilo que estou a dizer porque percebo que falta a camada estratégica do conteúdo. Ou porque devia falar só com muita especificidade do público-alvo, mas depois não faz sentido porque eu não te consigo falar de estratégias de marketing e dos vários canais como eles se interligam. E isto são pensamentos que eu já tive na minha cabeça, na minha secretária, a tentar explorar ideias e explorar caminhos e a ver e a consumir muito conteúdo online, que honestamente gerou muito mais frustração e uma sensação de perdida, mesmo tendo um GPS, do que quando eu me ponho a navegar no meu próprio mapa, onde não há indicações de nada, mas tudo são possibilidades e eu posso desenhar a minha própria possibilidade. Porque no fundo é isto, quem vive destes fundamentalismos vai acabar por perder a identidade, vai acabar por perder ou nem sequer chegar a construir este espírito crítico,
vai estar constantemente a mudar, vai estar a viver completamente dependente de tendências e daquilo que o seu próprio algoritmo mais o beneficia, mais lhe apresenta, e nunca chega a construir esta estrutura própria, que foi exatamente o que me aconteceu. E depois, claro, que há pessoas que mudam de estratégia todos os meses, porque a verdade absoluta desse mês também mudou. Imaginam o quão exaustivo é viver nisto. É que isto acaba por criar uma ilusão muito perigosa, que está relacionada com o conteúdo, obviamente, que é esta ideia de que o conteúdo extremista, vai trazer mais views. E trazendo mais views, vai trazer mais negócio. E isto vai bater àquilo que eu te falei no episódio anterior, que no fim do dia vai sempre bater aqui, Jesus. Mas que estamos a falar de um tipo de conteúdo em particular. Repara, personalidades que são muito polémicas, que têm muitos conteúdos fundamentalistas, muitas vezes muito controversos, que são muito não populares, opiniões muito não populares, carradas de views, carradas de reações, carradas de conteúdo em torno desse próprio conteúdo. E isso não significa que traga mais negócio. Claro que, os exemplos que estão na minha cabeça neste momento nem sequer são muito das áreas dos negócios, apesar de haver um ou outro. Mas, mais uma vez, a atenção não significa conversão. Tu chamares a atenção por que tens um discurso extremamente fundamentalista com uma verdade completamente absoluta e a fórmula mágica Ultimate 101, não significa mais negócio, ou pelo menos mais negócio sustentável. Acho que não significa sequer mais negócio, mas não significa de todo mais negócio sustentável. Isto porque este conteúdo fundamentalista vai trazer muitas views e pode trazer-te mais ou menos leads, sem dúvida, até te pode trazer muitas leads. Qualificação nula, se forem poucas leads, ainda pior, por uma questão de proporcionalidade. Tens de ter muito mais filtro, vais demorar muito mais tempo, portanto o negócio fica difícil. Percebe que te vai dar muito mais trabalho. E estou-te a dizer isto porque eu acredito que tu nem devas consumir este conteúdo fundamentalista, nem deves produzir este conteúdo fundamentalista. Primeiro, somos pessoas, somos seres flexíveis, temos a capacidade de mudar de opinião, felizmente, porque é a evolução, é a maturidade, é a vida a acontecer. E por isso, se tu não consumires conteúdo fundamentalista e não tiveres um discurso fundamentalista, vais conseguir. Tudo bem que atrás provavelmente menos leads, é a minha experiência, mas também vão ser muito mais qualificadas, vais ter muito menos trabalho a filtrar porque o teu conteúdo já fez esse filtro por ti e vão ser muito mais alinhadas, vai ser tudo muito mais fácil no processo. E eu sei que o conteúdo racional não é necessariamente o que vai ter mais alcance, não vai ser aquele que nos faz sentir que agora é que eu estou no caminho certo, mas ele não vende pela atenção. Acredita que ele constrói a confiança que tu precisas para depois realmente executar a tua venda. E foi quando eu comecei a pensar mais sobre isto, que até foi num café digital, que eu me apercebi que a maneira como eu estava a olhar para o conteúdo tinha ali dado um cliquezinho, porque, ok, de repente eu não tenho de ter um discurso polémico, de repente eu não tenho de dizer verdades absolutas em que eu própria não acredito, porque a intenção e a verdadeira autenticidade vai sempre funcionar melhor. E claro que, se eu não consumo fundamentalismo, se eu não produzo, se eu não crio conteúdo com ideias fundamentalistas, eu também não vendo estas fórmulas mágicas, completas, perfeitas. Realmente aquilo que eu acredito e que eu faço em todo o meu negócio é conseguir encontrar a nossa clareza, conseguirmos interpretar aquilo que sentimos, que são os nossos dados, que são os nossos resultados, conseguir pensar de forma estratégica, conseguir pensar no long term, conseguir pensar nas nossas ações de marketing, de vendas, do que seja, conseguir ter a capacidade de decisão. Isso é aquilo em que eu acredito e é isso que eu quero trazer para o meu negócio. Isto porque, repara, e até tive esta conversa recentemente com uma lead do meu negócio, é que esta pessoa até com quem eu falei, ela comprou um curso que lhe dava as soluções todas que ela só tinha de aplicar, ia revolucionar completamente o negócio dela. Lá está, um curso que não estava nichado, portanto a dizer que funcionava para todo o tipo de negócios. E agora eu digo-te,
Achas que uma esteticista e um videógrafo conseguem ter a mesma comunicação, a mesma base de comunicação? Um presta um serviço presencial, em que está limitado ao seu espaço físico, a esteticista. Outro tem capacidade de deslocação, que também é um serviço presencial. Portanto, temos aqui uma semelhança. Mas uma esteticista tem uma necessidade de partilha, a maneira como ela vai chegar ao seu público é completamente diferente. A maneira como um videógrafo vai fazer. Tem funis diferentes, funis de vendas, formas de chegar a pessoas. Um videógrafo precisa de um website, uma esteticista não. A comunicação vai ser diferente, o tom, a maneira de agir, a forma como o processo acontece. Porque uma esteticista faz o serviço quando tu vais lá, numa hora está feito, numa hora, 2, whatever. Um videógrafo, tens o briefing, tens a sessão antes da captação, tens a própria captação, tens a edição, a entrega dos serviços dos vídeos editados. É completamente diferente. Como é que podem comunicar de maneira igual? Uma esteticista e um videógrafo são ambos prestadores de serviços presenciais. São dois negócios que no papel são muito iguais, mas que podem e vão precisar de estratégias completamente diferentes. E é exatamente por isto, por estes exemplos que eu te estou a dar, que o depende acaba por ser tão frustrante. São necessidades diferentes. Claro que eu não posso ter um discurso de faz isto e vai dar certo. É de certeza que este documento aqui de 20 páginas vai funcionar exatamente igual para o negócio da esteticista e do videógrafo, porque não vai. Eu sei que o depende nunca vai ser tão sexy como uma verdade absoluta, mas é muito mais honesto. E na minha área e em tudo aquilo que eu faço, vai ser sempre o depende que eu vou defender. E se em algum momento eu deixar de defender, por favor, enviem-me este episódio. Para que eu não... porque eu estou a ter ali uma paragem. Porque não faz sentido. Verdades absolutas, aplicadas a todos os nichos e mais algum, não fazem sentido. O único problema deste depende é que a curto prazo não vende tanto, não capta tanto a atenção, mas é o que mais constrói, o que melhor constrói no longo prazo. E é precisamente por isto que eu quis fazer um episódio único e exclusivamente sobre este assunto do fundamentalismo e das verdades absolutas. Não nos podemos esquecer que negócios fortes raramente vão crescer destas verdades simplistas. Vão crescer de trabalho, de caminho, de pensamento. Talvez o maior problema de todo este discurso tão absolutista, tão fundamentalista, é que parece que elimina completamente a capacidade de pensar. E honestamente, eu acredito que o pensamento crítico é das competências mais valiosas em qualquer mercado hoje em dia. Porque no final do dia o teu negócio não precisa de nenhuma fórmula copiada. Ele precisa de uma estratégia pensada por ti, adaptada a ti. O fundamentalismo é mais sexy, mas os negócios fortes raramente nascem destas verdades completamente absolutas. E se este episódio te fez pensar um bocadinho melhor, então ele já cumpriu completamente o seu propósito. Acredito mesmo que a estratégia não é fazer mais, mas perceber melhor. E o mano a mano existe precisamente para isto, para te fazer deixar de acreditar em verdades absolutas e para te fazer pensar mais um bocadinho. Porque, e é a mensagem mais importante de todos estes episódios, o teu negócio merece pensamento.